Nós estamos aqui falando sobre couro cabeludo. Eu estou numa sequência de dicas e na sequência passada eu falei sobre descamação de couro. Essa descamação do couro cabeludo, se você perceber que a tua pele do couro cabeludo está em descamação, descamações grossas, não é caspa, é diferente de caspa, porque a descamação ela gruda no couro. Pode ser feito de resíduo de produtos, então você pode estar com sujidade, mas é uma sujidade por causa de depósito de produto. Claro que é necessário você procurar um especialista, um dermatologista, mas é bom também você fazer um tratamento de esfoliação nesse couro. E aqui no nosso salão nós temos um tratamento que se chama algoterapia, onde você passa por uma esfoliação à base de algas. É um tratamento orgânico, terapêutico, é a alga parda. Se você quiser experimentar esse tratamento, eu te convido a você comparecer aqui e conhecer a gente, conhecer esse tratamento de algoterapia. Esse é o Saúde e Vida, seja muito bem-vindo. É uma iniciativa do projeto de Portas Abertas com parceria Diário TV. Estamos aqui para informar, né, sobre saúde, bem-estar. Se você tiver alguma sugestão de pauta, você pode entrar nas nossas redes sociais, nas nossas redes, Instagram, Facebook e também YouTube, Projeto de Portas Abertas. E Saúde e Vida está falando sobre o Outubro Rosa, que, na verdade, é o ano inteiro, que nós precisamos nos cuidar o ano inteiro, né? O Outubro Rosa é um momento de você chamar a atenção para a conscientização do tratamento e também chamar a atenção de você, paciente, que você tem outras coisas a fazer, né? Amizades para fazer também, e também conhecer técnicas também de tratamento, pós-tratamento e cuidados, né, pós-tratamento. Então, nós estamos aqui para informar ao máximo, né, sobre diversos assuntos e, principalmente, o Outubro Rosa me marca, porque eu sou paciente oncológica, então é algo que realmente eu preciso falar mais do que os outros assuntos, né, Estela? Sim. A Estela é nutricionista, participou do livro Vamos Tocar no Assunto também, dando dicas sobre nutrição oncológica, e também agora você se especializou em ortomolecular e fitoterapia. Essa eu também não sabia. Estou sabendo agora. Mas então, Estela, a pergunta inicial que a gente quer fazer nesse programa a gente está falando, lógico, sobre alimentos que são indicados e tal. Mas o que vem a ser a nutrição oncológica, especificamente? Vamos lá, Rosana. A nutrição é uma área muito abrangente. Uhum. E a gente, assim como a medicina ela precisa ser fragmentada, né? Você não vai ver a pressão alta com o ortopedista, né? Você vai no seu cardiologista. A gente tem uma base geral, como qualquer médico tem essa base geral, mas a gente também pode segmentar, justamente para você se especializar, para ficar expert naquele assunto, né? E a nutrição oncológica está aí para cuidar dos pacientes que estão em tratamento oncológico. Então, geralmente, esse paciente ele recebe diagnóstico, é encaminhado para um oncologista, e esse oncologista vai encaminhar para o fisioterapeuta, para o nutricionista, para o psicólogo, para a equipe interdisciplinar, né, que vai trabalhar junto para cuidar desse paciente de uma forma integral. Uhum. Por quê? Por mais que seja algo, às vezes, específico em determinado órgão, o paciente ele é um todo. Né? Nós somos um conjunto. E não adianta a gente cuidar do câncer, a gente tem que cuidar do paciente. Sim. Né? Então, ele precisa se alimentar bem. No caso, durante o tratamento, a gente vai cuidar para que ele consiga ter uma imunidade bacana, né? Para conseguir lidar com todo o tratamento, para que ele consiga ter disposição para enfrentar o tratamento. Uhum. E para auxiliar para que esse tratamento ocorra no menor tempo possível e da melhor forma possível. Sim. Depois, ele fica com a gente para a gente cuidar, para evitar a recidiva do câncer. E também tem pacientes também que eles não conseguem se alimentar, né? Sim. E aí emagrece demais e aí fica difícil o tratamento, né? Sim. Para cada tipo de câncer, a gente tem um esquema.
No caso do câncer de mama, dos cânceres da parte ginecológica, geralmente não afeta muito essa questão de peso, às vezes até engorda, né? Por conta do tratamento hormonal, tudo isso. Mas determinados tipos de câncer acontece muito de emagrecimento. Às vezes o primeiro sinal que dá é justamente esse emagrecimento, emagrece 20 quilos em um mês. Sim. Já é um sinal de alerta de que, opa, a chance, né, de ser algo relacionado a isso, ao câncer, é grande, aí a gente começa investigando por aí. Então, os tipos de câncer do trato digestório são alguns dos tipos de câncer que prejudicam muito essa parte. O paciente ele emagrece muito, ele tem dificuldade de comer, às vezes um câncer cabeça e pescoço também, que vai dificultar essa parte oral, né? Sim. Tudo por onde o alimento passar, se tiver um tumor ali, ou o tratamento for, por exemplo, uma ressecção do intestino, né? A gente precisa cuidar. Às vezes vai ser algo pontual durante o tratamento, às vezes vai ser algo para a vida. E aí, às vezes, vai ficar com, enfim, alguma sequela e a gente vai precisar adaptar a nutrição, a forma de se alimentar desse paciente. E aí precisa do acompanhamento do nutricionista também para E, em isso. específico, câncer de mama, que envolve hormônio, os alimentos, no caso da nutrição, ela também se envolve nessa situação de qual alimento ser utilizado, né, na dieta, né? Sim, principalmente para evitar a recidiva, né, e para cuidar desse pós. Durante o tratamento vai ser super importante por conta dos efeitos colaterais da quimioterapia, da rádio, da hormonioterapia. E depois a gente vai cuidar principalmente para evitar que esse câncer volte, né, através dos cuidados com a alimentação, com as dicas que a gente pode ter de pequenas substituições que já vão fazer grande diferença. Qual é a dica que você dá, por exemplo, para a mulher que se tratou, em relação à comida, vamos dizer, com fritura, essas coisas? O que pode ser substituído, o que ela deve evitar, né, na verdade? Uma infinidade de coisas. A gente pode começar, por exemplo, coisa que às vezes a gente não presta atenção, não é nem o alimento, o material onde você armazena esse alimento. Então, potes plásticos, utensílios plásticos, é o tipo de panela, sabe aquela frigideirinha de teflon? Começa a sair aqueles pedacinhos pretinhos e a gente nunca troca, porque são arranhadinhos, né? E tudo isso se acumula no nosso intestino. Então, a gente precisa cuidar disso. Em relação ao plástico, existe uma substância chamada bisfenol A, que em contato com o calor é transferido para o alimento e também provoca alterações no nosso metabolismo que podem favorecer o surgimento do câncer, no caso de quem já teve a recidiva. Tá? Então, aí a gente começa com os utensílios. Em relação à alimentação, o que evitar? É algo que é muito importante, que alimenta a célula cancerígena é o açúcar. Então, é o primeiro que a gente tem que tomar cuidado. E quando eu falo açúcar, eu não estou falando só aquele que a gente coloca no café. Açúcar de uma forma geral. E adoçante, ele é um bom substituto ou não? Porque também há controvérsias. Existem adoçantes puramente artificiais, que também estão excluídos, e tem aqueles que são mais naturais, por exemplo, a estévia, o xilitol, o eritritol, que são a base de plantas e que podem ser, sucralose, não? Do caso ser utilizado. A sucralose também é industrializada. E já tem alguns estudos mostrando alterações no intestino por conta da sucralose. Então, também não uso. Não gosto de usar. Estévia, então, vamos dizer assim, o mais popular seria estévia. O ideal, o melhor dos mundos, não adoçar. Sei que é uma evolução quase espiritual. Não, porque eu vi numa loja a estévia misturada com sucralose. Acontece. Exatamente. Não o outro, aquele outro. Aspartame, os outros. tem vários. O ideal é você sempre dar uma olhadinha no rótulo. Isso, sempre. Sempre não se engane com a palavra estévia. Tem que ser 100% estévia, para a gente considerar que seja algo natural. Mesmo assim, é utilizar com cuidado. Você vai se orientar com quantas gotas é para o seu caso, né? Eu falo que tem gente que usa jatinho. Sabe? Isso, sei. Espreme assim e vai de jatinho. Não é. Então, a gente tem que utilizar a quantidade certa, de preferência, e diminuindo aos poucos. Então, por exemplo, se eu uso açúcar, 2 colheres, eu vou passar a usar 1 colher, ou eu vou substituir por um adoçante mais natural, e também se eu uso, sei lá, 20 gotas, eu vou passando para 15, semana que vem eu passo para 10, e aí a gente vai desmamando esse. E o que você acha do açúcar demerara, esse tipo de açúcar mascavo? Então, muda o sobrenome, mas é açúcar, né? Tem um pouco mais de nutrientes. Qual é a diferença entre eles? Do açúcar mascavo, para o demerara, para o cristal, para o refinado. O açúcar mascavo, ele não passa esse processo de refinamento. Então, ele tem um pouco mais de nutrientes. O demerara um pouco menos, o cristal um pouco menos e o refinado, que não tem nada. Então, é uma questão assim, de um pouco mais de nutrientes. Mas o que a gente está falando de alimentar a célula cancerígena é açúcar. Sim. Então, não adianta. Tá? Então, o melhor é a frutose?
Também não tanto. Não, a frutose como adoçante, porque assim, tem a frutose da fruta, é uma coisa. E existe frutose em forma de adoçante. Não, e mesmo porque você não pode tomar um copo de suco de laranja sempre, porque também tem excesso de frutose, né? Isso, da fruta mesmo, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Porque existe algo que se chama carga glicêmica e índice glicêmico do alimento. O que é isso? É a resposta que o nosso corpo tem com aquele alimento. Então, vamos pensar. Uma coisa é eu chupar uma laranja, que eu estou comendo bagaço, a parte de fibra, e é uma laranja. Outra coisa é fazer um copo de suco de laranja, que eu coloco 6 laranjas, e pego só a parte do caldo. Ou mais, né? 6 ou mais. Que é a frutose. Sim. Então, assim, é completamente diferente comer uma fruta de beber o suco. Aí acho que está fazendo uma coisa... é natural, né? Mas tá não posso beber suco? Não, pode. Mas vai ter o seu momento certo, a quantidade certa, dependendo do caso, as frutas certas, tá? E por isso que hoje em dia a gente nem começa a introdução alimentar, por exemplo, de um bebezinho com suco mais. A gente começa com a fruta. Sim. Tá? Hoje em dia... Mesmo a lima? Tem. Mesmo a lima. Hoje sim. Em dia, eu acho que é inofensivo, né? Pela Sociedade mesmo Brasileira de Pediatria, suco só a partir de 1 ano de idade. Tá? Então, a gente... Justamente para isso. Para a gente começar a adequar o nosso paladar a outros sabores, porque senão a gente fica desde cedo acostumado a tudo muito doce. Sim, sim. Né? E aí, na fase adulta... Antigamente colocava chupeta dentro do açúcar, né? Para a criança ficar calma. Meu Deus. Tem propagandas, assim, que era de jornal e tudo antigamente, que era assim... leite condensado, como se fosse algo muito bacana para você dar para o seu filho, porque era algo que ia nutrir, deixar ele bem gordinho. A vaquinha lá na frente. Saudável. Criança com dobrinha. Então, tem tudo isso, né? Tem toda uma parte cultural que vem de muito tempo, que a gente tem que desmistificar ao longo do tempo e tentar fazer esse trabalho de formiguinha, de entrar na mente. E isso tudo que você está falando sobre a mulher que está em tratamento e a que é pós-tratamento, né? E a que está, assim, a mulher não tem nenhum tipo de problema, ela já está em dia com a mamografia, ela pode também continuar evitando com o alimento? Né? Sim, então assim, a gente começou a falar dos alimentos, dos utensílios, dos alimentos com açúcar, frituras, industrializados, com afinidade de corantes, conservantes e antes da vida. Isso é para todo mundo. Por quê? Quem é que sabe que tem o fator genético? Isso ok, na minha família todas as mulheres morreram de câncer de mama. Então tá mais do que comprovado que eu preciso começar a minha mamografia desde cedo. Agora, não tem caso nenhum na família, mas quem me garante que você não é o primeiro? Sim. Alguém começa. Aí, tipo, se você amamentar, você diminui. Eu tive 4 filhos, né? Amamentei 4. Você diminui mais ou menos 2% de chance a cada mês que você amamenta. Tá. A cada mês? A cada mês. Sim. Então, cada mês que você amamenta, você reduz mais ou menos 2% de chance de ter câncer de mama. Gente, para 100%, você geralmente amamenta aí 6 meses, 1 ano, no máximo 2. Não chega a ser uma quantidade assim tão relevante para fator genético, né? Para competir com o fator genético. E essa prevenção pode ser desde criança? Pode ser, deve ser. Deve ser, né? No caso, deve ser desde a gestação. Desde a gestação. A gente começa nos primeiros 1000 dias de vida, começando da fecundação até os 2 anos de idade da criança. A gente faz uma programação metabólica. A gente programa o metabolismo dessa criança para evitar que, quando adulto, ela não tenha... que a gente consiga reduzir a chance, né? A gente não dá para falar que não vai ter. Mas que a gente reduzir a chance dela ter diabetes, hipertensão, câncer e doenças crônicas. E, no caso, as festinhas? E aí? Faz parte, né? A vida social faz parte. Então, assim, a gente também não pode se isolar do mundo. Mas, quando é a exceção, não tem problema. Uma coisa é eu comer infinidade de açúcar, eu tomar 10 cafezinhos por dia, todos eles adoçados, eu faço pico de insulina toda hora. Outra coisa é eu, numa festa, comer uma fatia de bolo. Sim. É completamente diferente. Né? Deve você ficar fazendo bolo todo dia, você recheado. Não vai comer bolo todo dia de café da manhã. Mas... vou lá na festa e como minha fatia de bolo, ok. O problema é o excesso. Tá? Tendo equilíbrio, dá para fazer tudo na vida. O problema é justamente o excesso. E, obviamente, se você vê que você tem uma tendência, sua família tem uma tendência, seu olhar tem que ser ainda mais atento. Então, Estela, a gente vai dar um pequeno intervalo agora no Saúde e Vida, mas a gente volta de novo para a gente conversar aí sobre algumas dicas que ela elaborou aqui para a gente e vai explicar um pouquinho para a gente. Daqui a pouquinho.